A gente segue no futebol internacional, mas falando do Mengão, gente, chegou a hora, os flamenguistas já estavam ansiosos por aqui no nosso programa. Cadê o Flamengo? Vamos falar do Mundial do Flamengo. O Flamengo entra em campo amanhã, ó, às 14h, PSG e Flamengo, às 14h, transmissão Globo, Sport TV, GE TV, Cazé TV e FIFA Plus. Gente, ó, já parei aqui porque chegou um recado importante aqui no meu ponto. De primeira, manhã especial, hein? Anotem na agenda, a gente entra no ar às 14h, então a gente não entra no horário normal às 2h, entramos às 14h, logo depois, coladinho no jogo do Flamengo. Flamengo PSG, final intercontinental, final do Mundial, a gente entra logo em sequência para repercutir tudo que aconteceu na partida, com aquele pós-jogo, o melhor que vocês vão ter, então fiquem aqui com a gente amanhã. Falamos um pouquinho vimos agora, né, a seleção do FIFA The Best, que tem 6 jogadores do PSG, mas que 4 podem enfrentar o Flamengo nesse jogo de amanhã, porque Donnarumma saiu, Hakimi está machucado. PVC é um adversário muito forte, a gente está vendo aí pelo FIFA The Best. Mas ontem falamos aqui que as forças se equilibraram. A depender de Dembélé estar em campo, é dúvida de Marquinhos também? Eu acho que vai dar jogo, mas acho que tem algumas questões que são importantes. O PSG marca muito pressão. O Felipe teve problema com a pressão do Bayern, mas a pressão do PSG é menos física do que era do Bayern, então ele pode conseguir sair. Ele aprendeu certamente sobre não ter conseguido sair da pressão do Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Hoje, ninguém vai dizer que a Europa olha para esse torneio do mesmo jeito que a América do Sul olha. Não se trata disso. Mas hoje tinha 2 páginas no L'Équipe, na edição impressa do jornal francês L'Équipe, sobre o Mundial de Clubes. Uma delas tratava da relação do Paris Saint-Germain com o Qatar. E dizia, Paris ainda não é aqui. Ou seja, o fato de que a QSI, o Qatar Sports Investment, ter comprado o Paris Saint-Germain em 2011 e querer fazer um plano de fortalecimento global da marca Paris Saint-Germain, isso ainda não bateu em Doha. E para a gestão da QSI é importante que bata em Doha. Logo, é importante ganhar o torneio no Qatar. O Paris Saint-Germain dá um valor para isso. Na página ao lado, o L'Équipe tratava do Flamengo, o grande gigante da América do Sul. Era esse o texto. Flamengo, le géant da América do Sul. Era o que dizia o L'Équipe. E na página principal do site, o texto dizia como o Flamengo virou o igual do Paris Saint-Germain na América. Com o depoimento do Reinaldo, que foi tricampeão carioca pelo Flamengo em 99, 2000, 2001 e que jogou no Paris Saint-Germain de 2002 a 2005, o Reinaldo falava sobre ter sido... Ele falava, guardadas as proporções, o Flamengo aprendeu a fazer da sua torcida o investimento, o dinheiro, e hoje é um time, guardadas as proporções, do mesmo tamanho, do mesmo porte do Paris Saint-Germain. Acho que isso dá um indício de que, os franceses estão olhando para o torneio e 2, o Flamengo é respeitado. Tem um respeito pelo que o Flamengo pode fazer amanhã. Tem um jogo para jogar, mas é um jogo que o Paris Saint-Germain tem mais jogador, é o campeão da Europa. A Europa não perde esse tipo de torneio desde 2012. Perdeu com o Chelsea contra o Corinthians. Então pode acontecer a vitória do Flamengo, o Flamengo é muito forte. Só que, assim, acho fundamental olhar é que existe respeito e atenção para esse jogo lá mesmo na França. Isso é muito legal, né? De ver a importância que o evento tem para os europeus também, porque a gente sempre debate, né? O europeu liga ou não liga, então o PVC trazendo todo esse contexto. Agora, o público por lá ainda anda baixo, PVC. A gente viu no primeiro jogo pouco mais de 7.000 pessoas, no segundo 8.300, mais ou menos isso. Brás, que já entrou aqui diversas vezes com a gente, falando sobre essa concorrência com a Arab Cup, que acaba atraindo mais olhares, que acaba atraindo mais público para essa partida. A gente está vendo até a matéria dele ali. Flamengo ignora público baixo e foca em mobilização no Brasil pelo Mundial. Dá para explicar o que está acontecendo? É um Mundial difícil para o torcedor se programar, uma viagem caríssima, uma viagem que acontece muito perto da Libertadores, né? Então, o torcedor se esforça para ir para a final da Libertadores. Como é que ele vai fazer uma outra viagem logo em sequência? E a gente ainda teve um Super Mundial de Clubes no meio do ano.
Como é que você vê essa questão do público? Dá para atrair um público maior? Quais são as dificuldades e por que a gente está vendo esse público baixo? Eu acho que assim, tem uma série de fatores. Essa Copa Intercontinental ela é mundial para nós no Brasil, mas no Catar não pegou dessa maneira. Em 2019 pegou. Em 2019, por exemplo, o jogo do Liverpool tinha muita gente. Mas porque o Liverpool tinha um árabe no time, que é o egípcio, o Salah. Então você tinha muita gente, o Flamengo tinha bom público, tinha muito mais do que esses 7.100 e 8.300 os dois jogos, mas era, ali o torcedor do Catar não tinha concorrência da Copa Árabe e segundo, ele foi apresentado ao que se chamava oficialmente FIFA World Cup, ou seja, era a Copa do Mundo de Clubes. Sem contar que em 2019 estávamos há 3 anos da Copa do Mundo de Seleções. Hoje tem uma série de fatores. Hoje tem a concorrência da Copa Árabe, hoje tem o entendimento de que o nome oficial não é Copa do Mundo de Clubes, diferente de 2019, é Copa Intercontinental. E não tem Copa do Mundo daqui a 3 dias, e não tem o Salah. E o Paris Saint-Germain só vai jogar agora. O time mais famoso, o time europeu, só vai entrar na final. Então tem tudo isso diferente em relação a 2019, mas acho que amanhã vai ter público. Amanhã vai ter público, é o que a gente espera, né? Todo mundo de olho nesse super jogo. Aliás, amanhã é uma super quarta-feira, né? Porque tem a final do Mundial Flamengo e PSG e tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil também, Corinthians e Vasco. Então, vai ser uma quarta-feira para a gente ficar ligadíssimo ali no futebol. Vamos ver Felipe Luiz? Felipe Luiz está confiante. Não falamos do jogo do Bayern, cada jogo é um jogo diferente, não vamos jogar contra o Bayern, vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada. E é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final, tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes, os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né? do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né? Principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Confiante, Felipe Luiz. Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. Mas o que mais me chamou a atenção foram algumas dicas que ele deu. Primeiro, o Flamengo não vai abrir mão de suas convicções, então este é um ponto importante. Se alguém imaginava, o Flamengo vai fazer o que o Botafogo fez contra o PSG, ele não dá esse sinal. E temos outro plano, quando ele lembra o jogo do Bayern de Munique pelo Super Mundial, em que o Flamengo acabou derrotado, eliminado pelo Bayern de Munique. Temos outro plano, Mussetti. O que será que Felipe Luiz quis dizer com isso? Ô Lu, estou muito ansioso para essa partida. Eu acho que o Flamengo pode sim fazer frente. E contra o Bayern, o Flamengo competiu em alguns momentos, mas o Bayern foi melhor. Controlou a partida, o Flamengo não conseguiu ter a bola sempre, o que é natural. E o Bayern, quando acelerou, quando quis um pouco mais, acabou entrando com facilidade na defesa do Flamengo. Então, acho que o caminho é encontrar um equilíbrio entre a forma que o Botafogo venceu esse PSG e a forma como o Flamengo perdeu para o Bayern. Tentar ser Flamengo,
dividir a posse de bola na medida do possível, atacar, mas sem deixar esse espaço, sem ser um jogo de trocação, porque se for, o Flamengo vai perder. E o Luiz Henrique está ciente disso. Ele deu uma entrevista muito boa, que eu acho que valoriza não apenas o time do Flamengo, mas principalmente o Felipe Luiz. Diz que o Flamengo joga com o estilo europeu, que é bom com bola e ótimo sem bola, o que para mim é um grande resumo desse trabalho do Felipe Luiz, que é um técnico de Liga dos Campeões no futebol brasileiro, e que muito fala-se da forma técnica do Flamengo, mas é um time que se defende muito bem, que sabe o que faz, é um time muito organizado, que dá pouco espaço. Isso vai ser colocado à prova contra esse PSG bem forte, mas que para mim está abaixo do que estava na Copa do Mundo de Clubes, com ou sem os desfalques, e que é pior também que o Bayern de Munique. PVC, ontem você falou que você imaginava um Flamengo parecido com o segundo tempo do jogo contra o Pirâmides, certo? Ou primeiro tempo? Não, no segundo tempo eu achei que o Flamengo atrasou mais a marcação, ou seja, nem eu acho que ele vai fazer isso o tempo inteiro, ele vai tentar jogar. Mas em alguns momentos ele pode atrasar a marcação, porque o PSG vai marcar muito forte e ele pode tentar jogar com velocidade. Eu tô até olhando meu roteiro aqui. Essa é a sua prancheta? É, a prancheta é a pressão do Bayern, é a pressão do PSG. Então já que estamos nesse assunto, vamos lá? Vamos lá. Licencinha, Lucas Mussetti, só um minutinho. Uma coisa que aconteceu em 2019, olha só, ele está falando a pressão do PSG. Eu estou colocando aqui um time que tenha Barcola, Mayolu e Kvaratskhelia em vez de ter Dembélé, por exemplo, porque o Dembélé é dúvida. Continua sendo dúvida, tá, gente? Na atividade de hoje, isso ainda não foi resolvido, pelo menos publicamente, né? Marquinhos também continua como dúvida no time do PSG. Em compensação, do lado do Flamengo, tem todo mundo à disposição, inclusive o Pedro, que jogou por alguns minutos contra o Pirâmides. O PSG deve jogar de azul e o Flamengo deve jogar de rubro-negro. Os uniformes vão ser os tradicionais. O PSG sobe muito com os três atacantes e até o Barcola um pouco mais por dentro. O que vai representar que o João Neves vai bater com o Pulgar e o Jorginho vai bater com o Fabiano Ruiz. Na saída de bola, é assim, tiro de meta, o PSG vai subir a marcação e com a mesma energia, é diferente, como disse o Felipe Luiz, mas ele sobe com 3 por dentro e os 2 laterais subindo para pegar os laterais. Então ele tira o espaço e os 2 volantes, João Neves e Fabiano Ruiz, sobem nos dois volantes do adversário. Então ele faz 1 para 1, para 1, para 1, para 1, para 1 e sem sobra. Como o Bayern faz. É um pouco diferente do Bayern, mas ele sobe com 3. Em 2019, eu estava em Doha e o Jorge Jesus terminou a coletiva, eu consegui, pré-jogo contra o Liverpool, eu consegui encostar no Jorge Jesus, tomei uma aula do Jorge Jesus. O Jorge Jesus dizia assim, o Liverpool é o único que pressiona com 3 na última linha, no ataque. Pressiona com os 3, Salah, Firmino e Mané. Eu falei, o Guardiola não? Ele falou, não, presta atenção. O Guardiola sobe os 3, mas só 2 pressionam. O terceiro fica na sobra para esperar o passe errado e retomar. O Paris Saint-Germain pressiona com 3. Nesse sentido, não é igual, mas lembra um pouco o Liverpool. Ele sobe os 3 para pressionar. Então, o Barcola vai pressionar, o Alexandre, o Mayolu vai pressionar, o Léo Ortiz, o Léo Pereira vai ter pressão também e o Kvaratskhelia vai pressionar um dos 3 aqui. Eu estava preocupado com o Barcola lá, né? O Alexandre não está aqui, mas é dele. E o Léo Pereira também não está aqui, mas vai ter sempre que Kvaratskhelia, Mayolu e Barcola vão subir para marcar, cada um pegar o seu. E os laterais vão subir para pegar os 2. Só que se você quebrar uma bola... se movimentam também, né? Se movimentam. Bastante. Se você quebrar uma bola do Rossi e ela chegar do outro lado, você vai quebrar a primeira linha. E aí o Flamengo vai dar jogo. E é o que eu acho que pode acontecer. O Flamengo estudou a pressão do Paris Saint-Germain para sair da pressão do Paris Saint-Germain. Pensando nisso em termos de nomes, de escalação, ele muda? Eu acho que ele vai ter Safonov ou Chevalier. Ele vai ter Zaire Emery porque não tem o Hakimi. Vai ter Zabarni, ucraniano, porque não tem Marquinhos. E aí é Pátio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabiano Ruiz. São as mudanças já, né, que já eram consideradas sem esses atletas. E eu digo mais pelo lado do Flamengo mesmo. Do Flamengo, eu acho que ele vai com o time titular, com o Léo Ortiz e com o Bruno Henrique na frente. Talvez o Pedro. Mas acho que ele vai ter
Bruno Henrique, até pela velocidade, de você quebrar uma Exato, bola. foi o que eu pensei. ter... Para você dar essa escapada, o Pedro talvez seja mais útil do que o Bruno Henrique talvez seja mais útil que o Pedro. Porque o Bruno Henrique tem a casquinha e o Bruno Henrique tem o arranque. A velocidade. É. Volta Mussete. Quero saber de você se esse é o melhor Flamengo mesmo. Um Flamengo com Léo Ortiz, que também tem essa construção, né? O Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, também tem a construção, tem o passe muito qualificado. E Bruno Henrique, explorando essa velocidade, esse arranque, para quebrar a linha e chegar lá na frente mais livre, mais aberto para fazer o gol. Eu acho que sim, Lu. Do meio para trás, a única dúvida me parece ser o Léo Ortiz. Eu iria com o Léo Ortiz na vaga do Danilo, pela velocidade. Eu acho que é um jogo muito difícil pelo ataque de espaço do PSG o tempo inteiro. Do meio para frente, com exceção da Arrascaeta, existem algumas dúvidas. A gente imagina o Pedro começando no banco com o Bruno Henrique também tentando aproveitar as costas ali, jogando entre linhas com a Arrascaeta. Pelos lados, pelas pontas que estão as minhas maiores dúvidas, principalmente pelo lado direito, pela preocupação com o Nuno Mendes, que é um raio que cria muito pelo PSG. Eu acho que teremos o Luiz Araújo pela direita ou o Plata, que fazem essa função um pouco mais defensiva. O Cebolinha voltaria para o banco e o Carrascal comporia ali o lado esquerdo do ataque. Muito bem, hein? Amanhã saberemos. Grande campeão do Mundial de Clubes, Flamengo ou PSG. Vamos ver se dá Mengão, hein? Já pensou voltar para casa com uma temporada perfeita, conquistando todos os... Mesmo tirando a Copa do Brasil, o resto veio tudo. Já pensou? Aí sim vai ser um Natal gordo para os flamenguistas.